Olá, pessoal. Esse é o nosso podcast Papo Trabalhista. Eu sou a Beatriz e hoje vim trazer um tema super importante dentro do direito do trabalho, que é o dissídio coletivo e o direito de greve. Mas, Beatriz, o que seria esse dissídio coletivo e direito de greve? Bom, o dissídio coletivo é um instrumento usado quando o trabalhador e o empregador não conseguem chegar a uma solução. Então, usa-se o judiciário e ele acha uma forma mais justa de resolver o conflito, de resolver a situação. Já o direito de greve é o direito de pressionar para que a voz do trabalhador seja ouvida, para que seu direito seja ouvido e seja colocado em prática. Mas, como todo direito, tem-se as suas regras, tem os limites e tem as consequências. Então, hoje vocês irão ver um pouquinho sobre o que é esse assunto, esse tema. Vocês vão mergulhar no direito do trabalho e ver que esse mundo é mágico, é maravilhoso. Então, fiquem com a gente que vai ser muito legal. Obrigada! E agora estou com mais dois convidados especiais, Lívia e Cleane. Boa tarde. Cleane, você poderia começar explicando para a gente o que é a negociação coletiva e por que ela é tão importante? Bom, a negociação coletiva é um processo pelo qual os representantes dos trabalhadores, que é os sindicatos profissionais, e os representantes dos empregadores, sindicatos econômicos ou empresas, eles discutem e ajustam condições para as relações de trabalho. E é importante porque tem ali uma flexibilização e uma adequação, um equilíbrio entre os poderes e a paz social, que é com a resolução do que eles irão negociar. Cleane, qual seria a diferença entre o acordo coletivo e a convenção coletiva? Bom, a diferença entre a negociação coletiva e a convenção coletiva é que o acordo coletivo é negociado diretamente entre o Sindicato dos Trabalhadores e uma ou mais empresas, com efeito restrito, ou seja, apenas para aquela empresa e seus empregados. Já a convenção coletiva, ela é aquela firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores e o sindicato patronal. E, diante disso, podemos citar o princípio da inexcusabilidade, que é uma vez provocado a negociar, tanto o sindicato quanto os empregadores, eles não podem recusar a fazê-lo. Isso está previsto no artigo 616 da CLT. Lívia, boa tarde. Eu queria saber qual requisito é necessário para ajuizar um dissídio econômico. Então, primeiramente, para acontecer um dissídio econômico, é importante que a negociação feita diretamente entre as partes seja frustrada. E a partir desse momento, as partes têm que entrar em acordo comum para levar essa negociação para a Justiça do Trabalho resolver. Isso está no artigo 114 da Constituição Federal, no parágrafo 2º, e o STF se pronunciou sobre e falou que essa medida é constitucional, a medida sobre ter o comum acordo entre as partes, por mais que a negociação não tenha dado certo diretamente entre as partes, pelo menos para levar para a Justiça do Trabalho, elas têm que entrar em comum acordo. Isso está no tema 841 do STF. E também queria saber qual que é a diferença entre um dissídio econômico e jurídico. A diferença entre o dissídio econômico e o dissídio jurídico é que no dissídio econômico, o tribunal ele vai exercer um poder normativo. Ele vai poder extinguir uma norma, ou então acrescentar, ou até criar uma nova lei. E aí, a partir disso, ela vai ter um efeito para todos. Por isso que é muito importante o comum acordo entre as partes. Já no dissídio jurídico, o que vai acontecer? No tribunal, ele vai exercer um poder de interpretação, uma jurisdição clássica. E aí vai interpretar, não vai criar uma nova lei, não vai criar uma nova norma, mas ele vai interpretar, com base no caso concreto, a norma que já está escrita. E agora, com mais duas convidadas, Kailane e Ana Carla. Boa tarde, Kailane e Ana Carla. Kailane, eu queria saber de você quem são os legitimados para propor uma ação de dissídio coletivo. E também eu queria saber quem tem legitimidade para julgar um dissídio coletivo.
Bom, a competência originária para julgar os dissídios coletivos não são das varas, elas são dos tribunais, do TST ou do TRT. Do TRT, quando aquele dissídio não ultrapassa a jurisdição daquele tribunal. E do TST, quando aquele dissídio ultrapassa a jurisdição daquele tribunal. Já a legitimidade para propor a ação de dissídio pode ser dos sindicatos, das federações e as confederações. O Ministério Público, ele pode intervir, o Ministério Público do Trabalho, ele pode intervir nessa relação, quando essa greve afeta atividades essenciais para a população e lesa o interesse público. E agora quero saber de você, Ana Carla, o que seria essa sentença normativa? E também eu queria saber quando que ela é aplicada quando o sindicato e a empresa não chegam a um acordo. A sentença normativa é a decisão que o tribunal toma quando não há acordo entre as partes. Por exemplo, se a empresa e o sindicato eles não conseguem entrar em um acordo sobre aumento de salário, o tribunal vem e reajusta isso. E agora eu chamo mais duas convidadas para participar do nosso podcast Papo Trabalhista, Adria e Rafael. Tudo bem? Adria, eu queria começar com você. Bom, a greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica do trabalho, realizada para reivindicar direitos e defender interesses profissionais dos trabalhadores. A base legal disso está na Constituição, no artigo 9º, que garante o direito de greve, e na Lei 7.783, que define como a greve deve acontecer. E quais são os requisitos para uma greve legítima? Bom, um desses requisitos é a tentativa prévia de negociação, que antes de acontecer a greve, precisam-se de uma reunião para que tenha uma tentativa prévia de negociação. Os outros requisitos são uma assembleia dos trabalhadores, onde eles precisam se reunir pela coletividade e decidirem se eles querem ou não a greve. E, como eu havia citado antes, um dos requisitos é o aviso prévio ao empregador de pelo menos 48 horas de antecedência. Eu queria saber se a greve ela pode ser considerada ilegal. Sim, a greve pode ser considerada ilegal se ela não cumprir requisitos legais da lei, como eu havia citado. Um desses é o aviso prévio de 48 horas para o empregador. E, Rafael, como é que a greve pode ser eficaz para os trabalhadores? A greve pode ser utilizada de maneira eficaz quando tem uma estratégia e também dentro da lei, com objetivos claros, comunicação eficaz e unicidade entre os trabalhadores. Dessa forma, nós conseguiremos melhorias nas condições de trabalho, salários e direitos, assim promovendo a justiça social e qualidade de vida para os trabalhadores. E agora estamos com mais dois convidados para aprofundar mais o tema, Letícia e Lucas. Boa tarde, Letícia e Lucas. Letícia, eu quero começar hoje conversando com você. Eu queria saber quais são as regras básicas que devem ser seguidas quando a greve começa. Primeiramente, o direito de greve ele é fundamental para os trabalhadores. Porém, ele encontra alguns limites na Lei 7.783 de 89. E essa lei ela estabelece que para o movimento grevista ele ser aprovado, ele passa primeiro pela Assembleia dos Trabalhadores juntamente com o sindicato. E uma vez que esse movimento ele é aprovado, os grevistas eles devem avisar com antecedência de 48 horas, tanto os empregadores quanto o poder público, a população, para atividades gerais. Já atividades essenciais, como, por exemplo, as que estão previstas no artigo 10º dessa lei de 7.783, ela prevê essas atividades como, por exemplo, acesso a medicamentos, acesso a hospitais, distribuição de medicamentos, transporte coletivo, e essas atividades essenciais devem ter um aviso prévio de 72 horas, justamente por se tratar de questões de necessidade da população. Outro ponto também é que, mesmo que essas atividades sejam pauta da greve, elas têm que ter, pelo menos, uma prestação mínima de serviço, independentemente se está ocorrendo a greve ou não. As multas ilícitas previstas na Lei 7.783, elas são várias. Como, por exemplo, os grevistas eles não podem proibir que os seus colegas de trabalho deixem de ir ao trabalho justamente porque eles não quiseram aderir ao movimento grevista. Isso é um ato ilícito que, se provocado por eles, podem sofrer responsabilidades, inclusive penais, civis ou trabalhistas. Além disso,
Durante o movimento grevista, os empregadores eles não devem contratar novos profissionais, porque isso pode causar de que o movimento ele se torne ineficaz. Como também ele não pode dispensar nem os trabalhadores que fazem parte da greve e nem os trabalhadores que estão lá trabalhando normalmente, porque isso poderia também causar uma pressão aos grevistas para que eles deixem de realizar a greve, para que haja cessação da greve. E agora com você, Lucas, eu gostaria de perguntar se o empregado ele pode contratar substitutos durante a greve? Aqui existe uma única exceção, que é quando os grevistas não mantêm o número mínimo necessário de trabalhadores para evitar prejuízos irreparáveis à empresa. Bom, durante a greve, o contrato de trabalho em regra fica suspenso, o que significa que o trabalhador não recebe pelos dias paralisados. Porém, existe uma exceção, que é quando a greve é motivada por falhas do empregador, que daí o contrato larga de ser suspensão e passa a ser interrupção, o que garante a ele o salário pelos dias paralisados. E para encerrar o nosso podcast hoje, Papo Trabalhista, temos uma última convidada mais que especial para fechar com chave de ouro, Dorinete. Boa tarde, Dorinete. Boa tarde. Dorinete, eu queria que você me respondesse 2 perguntinhas para fechar o nosso podcast de hoje. Quais são as principais responsabilidades do empregador por atos ilícitos ligados à saúde e à segurança? O empregador, ele tem a responsabilidade em 3 esferas. A esfera trabalhista, que são as indenizações por danos materiais e morais ao empregados ou dependentes. Na esfera civil, que são as reparações de danos a terceiros ou multas por ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho. E na esfera penal, que são as detenções ou reclusão para dirigentes ou responsáveis diretos por crimes como homicídio ou também lesão corporal culposa decorrentes da negligência. Como que as práticas antissindicais atrapalham a solução dos conflitos? As condutas antissindicais, elas minam a confiança e elas deslegitimam o sindicato, que é o principal canal de negociação. E isso impede a solução pacífica e eleva o conflito. Portanto, se faz necessário o diálogo e a negociação de boa-fé, pois são vitais, pois permitem também que as partes construam soluções conjuntas, prevenindo litígios e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro.